Em Mateus 6, Jesus traz algumas orientações, entre as quais como se fazer uma oferta. Jesus diz para fazer uma oferta em oculto, porque senão você já recebeu o seu galardão. Ensina nesse mesmo capítulo sobre a oração, que a oração, ele ensina aqui o Pai Nosso, para não fazer oração para aparecer para as pessoas, né? Mas a oração no sentido de trazer o reino de Deus. E o que pedir nessa oração? Fala sobre o jejum, como jejuar, né? Que também não é de forma para mostrar aos outros, mas entre você e Deus. Perdoar os homens as ofensas. Sobre as riquezas, para não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Fala sobre os olhos, né? Como a gente vê as coisas. Ele diz assim no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Fala que aí ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou amará um e vai odiar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezará o outro. Ele fala que não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, Deus das riquezas. Os cuidados da vida, né? Preocupado com o que vestir, com o que alimentar. Ele diz que nem os lírios dos campos se vestiram tão bem quanto... Nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios dos campos, né? Fala também que as aves dos céus não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Ele fala, não tende vós muito mais valor do que elas? Então ele vai falando que a gente não pode mudar nada da nossa estatura, né? Então Deus, ele vai mostrando aqui que nós precisamos ter fé, né? Fé em Deus, um Deus verdadeiro. Mas o que eu quero salientar aqui é essa parte aqui, ó, o 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que foram faladas atrás vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia, o seu próprio mal, né? Seus próprios cuidados. E tem outra passagem interessante, que ela está em Gálatas 5:22. E ele vai fazer uma comparação, a vida no espírito e a vida na carne, os frutos da carne. Ele fala, os frutos da carne são conhecidos. O que é? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vai falar da vida no Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Quanto a essas coisas não há lei. E ele diz que os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros.
É interessante olhar esse Mateus 6,33, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quero falar sobre esse tópico. É muito interessante a gente fazer uma reflexão rápida. Um profissional, um atleta, um estudante, são pessoas, que estão pelejando por algo. Um profissional para ter o seu campo de trabalho e uma melhor remuneração. O profissional então vai procurar uma excelência para que ele tenha destaque e possa ter um valor melhor no seu trabalho. E com isso, oferir a prosperidade. Agora, o estudante, ele vai querer notas boas e se preparar para se tornar um profissional, Ou então, para conseguir uma vaga na universidade, conseguir uma vaga no curso de mestrado, doutorado, e assim ele se tornar um profissional de excelência. O atleta, a mesma coisa, porém em campos diferentes. O atleta vai procurar melhorar a técnica dele, vai procurar melhorar essa técnica, para que ele tenha mais habilidade e alcance mais resultados e consiga o que ele almeja: campeão estadual, municipal, nacional, internacional, campeão olímpico e etc. Muitas vezes, se o esporte tiver boa remuneração, fica rico com isso, viver disso. Se não, apenas escrever o seu nome na história, porque aquele esporte, então, não remunera bem. Mas ele quer ficar famoso, ele quer ter um nome de excelência. O empresário, ele já quer fazer todas as coisas que eles fazem. Ele quer fazer uma marca que possa permanecer através de seus bons produtos, seus excelentes produtos, seu excelente atendimento. Tudo isso, todas esses 4 tipos de pessoas que nós falamos, O profissional, caso o empresário, o estudante, o atleta, eles estão dando primeiro lugar ao reino deles. Quer conquistar o reino da terra, todos eles, querendo as coisas da terra. Mas cada um no seu campo. E todos eles estão também tendo uma vida social, familiar, todas as coisas que todos têm. Então Jesus está falando isso. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Em qualidade, em excelência, deixar sua marca no reino de Deus. Trazer esse reino como? O reino de Deus você traz, diferente das armas de todos eles aqui, mas semelhantes, você traz com o Espírito, trabalhando para Deus. O reino de Deus é o reino do Espírito Santo. Então você vive uma vida no Espírito. O Gálatas 5,22 que eu acabei de ler. Você viveu uma vida dando prioridade à constituição do reino de Deus. A constituição no sentido de constituir, criar, crescer, e a constituição no sentido de leis, de aplicar a lei e a justiça do reino de Deus aqui. Você viveu uma vida exemplar, expandindo esse reino como um embaixador. A gente vê essa comparação do apóstolo Paulo, Se ele fosse um lutador, ele não deferiria golpes ao ar, mas no alvo. Se ele fosse um corredor, ele correria como quem quer ganhar. E assim, ele fazendo essa comparação, fala para a gente fazer a mesma coisa para estabelecer o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, os apóstolos, os heróis da fé de todos os tempos,
Deus. Eles são um exemplo. Onde nós vamos ter excelência? No caráter, no comportamento, na oração, no jejum, nas obras, né? Fazer as obras de Deus. Ofertar sem as pessoas verem. Não estou falando ofertar em denominação. Para enriquecer pessoas. Ofertar ao necessitado. E pode ser até a sua congregação, essa denominação. Não estou falando contra ela também. Mas como a gente sabe que tem muitas instituições que querem apenas o financeiro, eu estou tendo esse cuidado. Então, estabelecer esse reino através da oração. Você chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Você ser esse ungido que cura as pessoas, que leva o consolo, que leva o amor, a alegria, o gozo, a paz, todas as coisas que está falando no Gálatas 5:22. Viver uma vida de excelência espiritualmente, ser um exemplo, ser luz, né? Seus olhos serem bons, no lugar de serem trevas. E viver a vida para estabelecer o reino de Deus aqui. É isso que Jesus está falando. E claro e evidente, nem todos serão profissionais do Evangelho. Você terá o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, a sua vida secular. Mas a sua prioridade, assim como um atleta amador, é o reino de Deus. Então, quando você já cuidou da sua família, já fez todas as coisas, você está na mente, então, fazer o reino de Deus. Aí você vai levar esse reino em você primeiro. Essas coisas serão suas, serão interiorizadas e praticadas por você. Depois, para sua família. E depois, aqueles que você alcançar, o próximo. Então você vai procurar ter excelência no serviço, na sua congregação, na sua vizinhança, na rua, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Você vai levar o reino de Deus. E assim você terá estabelecido em primeiro lugar o reino de Deus. Que ele seja o seu primeiro pensamento e o seu último pensamento todos os dias. Que você se prepare igual um atleta de ponta, igual um empresário que quer deixar uma marca, igual um estudante que estuda e se dedica e quer passar, igual um profissional que quer fazer um grande trabalho e deixar o seu nome para que as pessoas possam procurar mais. Que você seja uma referência no reino de Deus.